pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lohane e nesse vídeo eu vou elucidar o que é o conceito de arte. Em nosso primeiro encontro na avaliação diagnóstica, quando perguntados e perguntadas o que é arte, vocês trouxeram aí vários aspectos que vão contribuir com essa discussão. Então, fique ligadinha que nós vamos falar sobre o assunto com mais profundidade. Bom, o primeiro conceito que eu vou trazer aqui para vocês, que um colega ou uma colega apresentou, é esse aqui, ó. A arte, do latim ars, significa técnica ou habilidade. Normalmente, é entendida como atividade ligada a manifestações de ordem estética por parte do ser humano. A definição de arte, no entanto, é fruto de um processo sociocultural e depende do momento histórico em questão, variando bastante ao longo do tempo. Eu achei bem interessante essa definição aqui, porque o espertinho ou a espertinha fez uma consulta lá no Senhor Sabe Tudo, mais conhecido como Google, para puxar esse conceito aqui. Então, eu vou utilizar parte desse conceito aqui para definir o que vem a ser arte. Para tanto, eu vou pedir aí ajuda para 3 áreas em específico: a história, a sociologia e a filosofia, para a gente compreender melhor o que vem a ser arte. Pois bem, a primeira área que eu vou usar para a gente pensar nesse conceito de arte é a história. A história busca, através de fatos históricos, de fontes históricas, que são evidências analisadas minuciosamente por historiadores. Os historiadores têm aí um trabalho de detetive, né, de busca, de analisar, de comparar para poder construir uma síntese, né, através dessas evidências encontradas nesses fatos históricos, nessas fontes históricas, e essas sínteses, elas são organizadas em formas de narrativas, a partir da lógica de causa, consequência e tempo. Ou seja, um fato histórico acontecido lá no século XX pode justificar um fato acontecido nesse presente século, no século XXI. Ou ele pode justificar as mudanças sociais, por exemplo, que aconteceram nesse interim. Então, os fatos históricos, eles nos ajudam a compreender melhor diferentes espaços, diferentes tempos, o que aconteceu nesse interim. Então, qual que é a associação que a gente faz da história com a arte? A arte, ela também tem sua história. A arte, ela vai se modificando, né, de acordo com os tempos, de acordo com os espaços, e essa história, né, da arte, ela também está organizada, né, a partir de evidências, a partir de fontes históricas que foram encontradas, né, através de diferentes obras, diferentes manifestações artísticas. E também ela está associada à história porque os modos de fazer, de analisar, de interpretar, de apreciar a arte, ela também varia. Então, esses modos, eles não vão ser iguais, né, de um tempo para o outro, ela sempre vai ser muito. Tenho que ressaltar ainda que essa lógica tempo e espaço, né, que
associa a arte histórica, ela está também vinculada a um contexto social. E é sobre esse contexto social, sobre essa perspectiva que nós vamos buscar, né, agora na sociologia, para definir também o que vem a ser arte. A sociologia nos permite a compreender a organização social, bem como as formas com que a sociedade coordena as atividades e ou as ações humanas. Mas por que a sociologia nos ajuda a compreender o que é arte? Para começar, vou trazer aqui algumas respostas que vocês apresentaram, também buscando o conceito de arte. Então, vamos lá. A primeira, a arte é uma maneira dos seres humanos expressarem seus pensamentos e suas ideias. A segunda, algo que expressa sentimentos. A terceira, é uma maneira de expressar a sua percepção do mundo. E a quarta, a arte é expressão da identidade e cultura de um povo. Essas respostas que foram trazidas aqui foram a síntese de várias ideias que vocês trouxeram. Então, como muitas de vocês trouxeram ideias parecidas, eu trouxe essa síntese. Eu condensei várias respostas nessas 4 aqui, tá? Então, todas essas definições que vocês trouxeram aqui são manifestações meramente humanas, são manifestações comumente dos seres humanos. Então, pensando nessas manifestações humanas, elas são consideradas como parte da coordenação das atividades e ou ações humanas. E partindo da concepção, né, da história, para a gente pensar nesse conceito aí de arte, nós dizemos, né, que a arte ela está interligada, ela está associada ao contexto histórico, justamente pelo movimento de mudança. Só que nós devemos ressaltar que essas mudanças que ocorrem nas artes no transcorrer dos tempos, elas são oriundas de ações humanas. Quando eu disse lá sobre os modos de fazer, de interpretar, de analisar, de apreciar as artes que vão se modificando, eu disse na entrelinha, né, eu deixei subentendido essa questão, né, que a arte, ela passa por modificações através da ação humana. Um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que vocês também apresentaram, é sobre a associação da arte como manifestação da cultura de um povo. Sobre o conceito de cultura, eu não vou aprofundar neste momento, porque vai ser pauta para outra videoaula. Contudo, eu tenho que ressaltar que a cultura, ela define, ela caracteriza, né, os valores, as crenças de um determinado povo. Cultura é um ponto comum, né, que um povo tem, né, e essa cultura, ela possibilita, né, as interações sociais. E essas interações sociais, elas também estão diretamente interligadas com o fazer arte, com o conceito de arte.
né? Uma pessoa, para fazer arte, ela busca muita inspiração, que muitas vezes acontecem por meio, né, das suas vivências, das suas culturas, né? Então, essa inspiração, essa associação de arte com cultura, ela é certa. Então, a sociologia, ela também nos ajuda a pensar nessa arte como um elemento da cultura, né? E vice-versa, né? Então, a cultura e a arte, elas estão indissociadas, elas não se separam, né? Ao contrário, uma complementa a outra. Bem, pensando nisso, nós podemos dizer que a arte, ela é fruto de interações sociais, né? Como eu falei, assim, às vezes o artista busca, né, inspiração em suas vivências, em seus aprendizados, nas suas crenças para lhe produzir. Então, como a arte e a cultura, elas não se dissociam, nós podemos dizer que existe, né, essa interação social, porque para haver cultura tem que ter interação social. Para finalizar essa parte da contribuição da sociologia, eu quero mencionar ainda que a construção, a produção artística, ela pode ser considerada como uma ação coletiva. E com isso, eu fecho aqui a contribuição da sociologia. Porque, né, essa é uma ação coletiva. Eu já disse aí anteriormente, né, a associação da cultura com a arte, né, fruto também assim, de interações sociais. Neste aspecto, nós podemos dizer que há várias pessoas envolvidas no fazer arte. Como assim? Por exemplo, para fazer uma pintura, então vai precisar ali de alguns elementos, né? De uma tela, de pincéis, de tintas. Então, geralmente não é o próprio artista que produz a sua própria tinta, né? Então, ele vai buscar de outras fontes, né, esses materiais, né? Vai buscar aí, hoje em dia nós temos aí as indústrias, né, que fabricam essas tintas. Então, para produzir essas tintas, passaram por vários setores ali na indústria, né? Depois passou pelo setor, né, da carga, né, do transporte, para depois ir para o setor do comércio, para depois alcançar o artista. Então, todo esse movimento, né, pode ser considerado como uma ação coletiva. Tipo, por exemplo, também um músico, né? Nem sempre o músico que está ali cantando ou que está ali tocando foi quem compôs a melodia ou a canção, né? Então, às vezes, um músico toca, às vezes canta, né? Mas não necessariamente ele que tenha realizado a composição. Então, uma ação coletiva, né? E para tocar, né? Para dar vida a essa música, ele vai tocar em instrumentos que também foram produzidos por outras mãos. Enfim, é disso que se trata a ação coletiva. Além, né, dessa construção coletiva, dessa ação coletiva durante a composição de uma obra de arte, a ação coletiva também pode estar associada a quem consome, né, o produto artístico, por exemplo, né? Um músico faz uma música, lança essa música em diferentes plataformas, né? E nós consumimos, nós ouvimos, nós apreciamos essa música, né? Então, nós fazemos parte dessa ação coletiva também.
E com isso eu finalizo aqui, né, a contribuição da sociologia para esse conceito de arte. A terceira e última área que eu vou trazer aqui para nos ajudar a pensar nesse conceito de arte é a filosofia. A filosofia, ela tem uma constante busca pelo conhecimento, né, por respostas, e essa constante busca, né, nos proporciona elementos para refletir, criticar e argumentar. A arte, ela pode ser considerada como um elemento constituinte da reflexão e da crítica. Isso porque ela pode revelar-nos na transparência do mundo criado pelo artista, as possibilidades latentes do ser humano e dar-nos uma visão, uma perspectiva mais íntegra e compreensiva da realidade. Então, a arte está associada, está vinculada com o sentir. E o sentir, por sua vez, dilata a consciência, faz com que ela esteja receptiva a contrastes da vida. Ela pode abrir possibilidades para a ação prática. Por exemplo, ao ouvir uma música, parece que tudo que queremos é fazer aquilo que a música nos sugere. Então, nesse sentido, a arte influencia no comportamento humano, pois ela age na maneira de sentir e de pensar dos sujeitos. E por isso mesmo, há vertentes que defendem que as artes têm que estar associadas à moral e à ética. A moral na arte, ela está vinculada a demonstrações de valores de uma determinada sociedade, né? Por exemplo, na literatura antiga, comumente os romances apresentavam na personagem da figura da mulher, né, qual era o comportamento aceitável, né, que uma mulher tinha que ter frente à sociedade, à família e ao lar, né? Então, esse é um exemplo, né, da moral na arte, né? Enquanto a ética, ela avalia a melhor forma de expressar esses valores, né, nas composições, nas obras de arte. Contudo, essa questão da moral e da ética nas artes ainda é muito discutido, sobretudo, né, após a Declaração dos Direitos Humanos lá em 1948. Então, essas discussões se intensificaram muito a partir do século XX. Por quê? Na Declaração dos Direitos Humanos, né, consta a liberdade de expressão. Então, uma obra de arte nada mais é uma expressão, né, de quem a produz, de quem a pensa, de quem a compõe, né? Então, por essas vertentes, né, que sugerem muito, né, que essa questão da moral não tem que ser vinculada à arte, né, por causa da liberdade de expressão. Porque para essas vertentes, trabalhar a moral e a ética dentro das artes enrijece muito, né? Faz com que o artista ou a artista ele tenha um padrão a ser seguido, né? Então, assim, é muito complicado essa questão, essas discussões sobre a moral e a ética
né, nas artes. Lembrando que a moral e a ética, né, são termos trabalhados também dentro da filosofia. E eu quero trazer um exemplo sobre essa questão da moral na arte, que se diz respeito ao funk, né, que é um gênero musical muito consumido, né, e que cresce cada vez mais, né, no nosso país. Por um lado, né, há pessoas que defendem toda essa liberdade de expressão do artista ou da artista, né, através dessas músicas. E por outro lado, existem pessoas que defendem que esse tipo de música, né, eles trazem um conteúdo de teor sexual muito explícito. E como as artes, elas influenciam no comportamento humano para essa vertente, né? Consumir, ficar ouvindo e apreciando esse tipo de música pode levar o sujeito a ter uma percepção diferente da sua sexualidade, né? E não usar da sua sexualidade de forma responsável, né? E também invadir a sexualidade do outro. Então, assim, é bem complexo mesmo essa questão, né, da moral nas artes, mas eu acredito no seguinte, que as artes, elas estão aí, né, para serem consumidas, só que dentro da nossa própria moral, dentro dos nossos próprios valores, nós devemos analisar aquilo que nós consumimos, né? Aquilo nos faz bem, aquilo não nos faz bem. Se não nos faz bem, a gente tem que deletar, parar de consumir e procurar consumir aquilo que realmente vai agregar, né, que vai ajudar na sua essência, que vai ajudar na sua construção como pessoa, né? E essa questão ainda do funk é muito complexa, né? Porque usar dessa sexualidade de forma responsável, né, pode trazer sérios danos sociais, sérios prejuízos sociais, né? Então nós devemos ter em mente isso, né? Por um lado, existe a liberdade de expressão do artista, e por outro lado, também existe a nossa liberdade, né, de escolher aquilo, né, que melhor se adeque aos nossos padrões morais. Antes de finalizarmos essa videoaula, eu gostaria ainda de elucidar, né, a diferença entre expressão artística e linguagens artísticas, né? A expressão artística, ela está associada à expressão de sentimentos ou de emoções, né, que inspiram os artistas. Então, quando vocês trouxeram, né, que era a manifestação, que era a expressão de sentimentos, de emoções, vocês estavam corretos, né? Só porque nós devemos ter em mente isso, que é uma expressão artística, diferentemente de uma linguagem artística. Linguagens artísticas são diferentes manifestações em forma de arte. E vocês, quando buscaram definir o que é arte, vocês trouxeram muitas dessas linguagens artísticas, quais sejam música, desenho, teatro, pintura, escultura, dança, dentre outras. Então, vocês trouxeram aí muitas linguagens artísticas, né, com o intuito de buscar o conceito de arte.
E para finalizar, né, ainda nessa busca que vocês tiveram, né, de conceituar o que vem a ser arte, alguns e algumas de vocês apresentaram que a arte é uma construção criativa, que é uma manifestação criativa dos seres humanos. Então, eu vou trazer aqui também o conceito de criatividade para vocês. Criatividade está relacionada às ideias que são fontes de criar algo. Como estamos trabalhando aqui arte, né? Então, a criatividade vem a ser, então, ideias que são fontes para a criação de diferentes linguagens artísticas. Contudo, deve-se ressaltar que, para além dessas ideias, né, e aí eu faço uso muito, né, daquele conceito que nós trouxemos da filosofia, né, que a arte ajuda na construção da criticidade, aquele ou aquela que compõe uma linguagem artística ou uma ópera de arte, ele deve ter associação à originalidade, à subjetividade. A subjetividade é algo bem relativo, algo bem pessoal, algo que está baseado na interpretação e na percepção pessoal e também na flexibilidade. A flexibilidade, por sua vez, é muito importante para o processo criativo, porque com as ideias, né, nós temos que ter a percepção através da reflexão, através da crítica, né, distinguir aquilo, né, que é bom e aquilo que é ruim, né? Quais as ideias são boas, aproveitáveis e quais ideias não são boas e que o artista não conseguirá aproveitar. Então, o artista, né, também tem que ter essa noção, né, que a criatividade está também na capacidade crítica de discernir e deixar de lado as ideias que não são convenientes e buscar novas ideias que são convenientes, que convêm ali. Então é isso, pessoal. Essa foi a videoaula onde tentamos, né, elucidar melhor o conceito de arte. E quando nós dizemos artes no plural, significa que há várias formas de fazer, há várias formas de apreciar, há várias formas de interpretar a arte, né? Por isso é que a gente fala no plural, artes. Então é isso, pessoal. Beijo grande e até a próxima.